Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, glória a Jesus! Hoje é segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022. Gente, já é fevereiro. Já estamos na segunda semana de fevereiro, quase concluindo a nossa palavra de fé no Evangelho de Lucas. Eu creio que ainda no mês de fevereiro vai dar para a gente entrar aí na palavra de Deus através do Evangelho de João. E hoje nós vamos estudar na palavra de fé o capítulo 20 do Evangelho de Lucas, tá bom? Ótima semana para você, ótima semana para sua casa e que a mão de Deus venha abençoar você e abençoar a sua família. Nós vamos ler a palavra de Deus hoje às 18 horas. Também nós começamos uma nova campanha aqui pelo nosso canal do YouTube. Às 18 horas eu encontro você aqui para a gente orar, tá bom? Nós vamos ler Lucas capítulo de número 20. Abre a sua Bíblia comigo e eu quero ler com você. A autoridade de Jesus é questionada. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregava as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo todas essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Diga-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si e disseram: se dissermos que é do céu, ele perguntará então por que vocês não creram nele. Se dissermos que é dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estarão de que João era um profeta. Por isso responderemos: não sabemos de onde era. Disse-lhe então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo todas essas coisas. A parábola dos lavradores. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Um certo homem plantou uma vinha, arrendou-as a alguns lavradores e ausentou por algum tempo. Na época da colheita, ele veio enviou a um servo aos lavradores para que lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas este também foi espancado e o trataram de maneira de humilhação, mandando-o embora com as mãos vazias. Enviou um terceiro e eles o feriram e expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe os respeitarão. E quando os lavradores o viram, dominaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. E o que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isto, disse: quem nunca aconteça. Jesus olhou, fixando os olhos neles, e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construíram rejeitaram, tornar-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuraram uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado esta parábola. Todavia tinha medo do povo. O pagamento do imposto a César. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões e se fingiram de justos para apanhar Jesus em algum lugar, em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudesse entregar ao poder das autoridades do governo. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensina o que é correto
e que não mostras parcialidade, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhe disse: mostra-me um denário. De quem a imagem e a escritura que há nela? De César? Respondeu eles. Eles então disse: portanto, dai de César o que é de César e dai de Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra adiante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. A realidade da ressurreição. Alguns dos fariseus que dizem que não há ressurreição aproximou-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, diz-lhe eles, Moisés nos ensinou que a Escritura, se os irmãos de uma mulher morrer e deixar a mulher sem filhos, esta deverá casar com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu e a deixou sem filhos. O segundo e o terceiro também. Os outros casaram com ela e morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que se casou com os 7? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e dão em casamento, mas os que foram considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casam e nem se dão em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, em que mortos ressuscitam. Mas já Moisés mostrou no relato da sarça, quando o Senhor ele chamou Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivo, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe pergunta. O Cristo é o Senhor de Davi. Então Jesus lhes perguntou: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrabo dos teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres das leis. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, gostam muito de receber saudações na praça e ocupar lugares mais importantes nas sinagogas e lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, mas estes homens serão punidos com maior rigor. O resumo do capítulo de número 20, Jesus ele vai começar o capítulo de número 20 falando da autoridade dele que foi questionada. Alguns discípulos começaram ali Jesus conversar com eles, ensinar as boas novas. Então chegaram os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei, e perguntaram: Mestre, com que autoridade que o Senhor ensina todas essas coisas? Então Jesus falou: Antes de eu responder essa pergunta a vocês, me responde uma coisa. Com que autoridade João Batista batizava? Na autoridade dos céus ou dos homens? Aí eles pensaram: se nós responder que João Batista ensinava na autoridade dos céus, nós seremos questionados. Se nós falarmos que João Batista ensinou na autoridade dos homens, nós seremos questionados. Então eles responderam para Jesus: Mestre, nós não sabemos. Então Jesus respondeu a pergunta deles com a mesma resposta. Jesus disse: Olha, então, como vocês não sabem, eu tampouco também não sei com que autoridade eu faço todas essas coisas. Perceba que agora há um grupo de pessoas correndo atrás de Jesus para lhe pegar, para prendê-lo e pegar qualquer gafe, qualquer erro em qualquer palavra que Jesus pregasse. Do versículo 9 ao versículo de número 19, Jesus vai contar
a parábola dos lavradores maus. Jesus vai dizer que o dono da vinha possuía uma vinha e deixou nessa vinha alguns homens para cuidar e arrendou a vinha, porém, na hora que foi para o dono tomar a vinha de volta, os lavradores não quiseram devolver e matava todo mundo que o dono da vinha enviava em missão de paz, até que ele enviou seu filho. Então eles mataram o filho. Aqui Jesus estava falando de Deus, estava falando do reino de Deus, estava falando dele, que era o filho do dono da vinha, que ele veio para pregar, trazer a paz, porém, agora aqueles homens estavam procurando o matar. Do versículo 20 ao versículo 26, Jesus vai pagar imposto a César. Alguém queria pegar Jesus ali em alguma palavra contrária para poder entregar Jesus às autoridades, então alguns espiões chegou e perguntou: Jesus, o senhor ensina corretamente, com autoridade? Mas deixa nós fazer uma pergunta para o senhor. É correto pagar imposto a César? Aí Jesus falou: olha, me mostra aí um denário, me dá o dinheiro. Aí eles deram dinheiro a Jesus. Jesus falou: de quem é a imagem que está no dinheiro? De quem é o número da inscrição? Não é de César? Então dai de César o que é de César e dai de Deus o que é de Deus. E nenhuma falha, meus irmãos, eles achavam em Jesus para acusar. Muitos ficaram admirados, porque Jesus sempre respondia com autoridade, com ousadia e com sabedoria. Do versículo 27 ao versículo 39, Jesus vai falar sobre a realidade da ressurreição. Os discípulos estavam ali aprendendo, porém, os doutores da lei, os fariseus, saduceus, não acreditavam na ressurreição. Então, eles vão indagar Jesus acerca da ressurreição. Aí Jesus vai dizer: olha, vocês estão equivocados acerca da ressurreição. Aqui na terra, muitos casam, dão-se em casamentos, porém, no tempo da ressurreição não tem casamento, gente. Ninguém casa, ninguém se dá em casamento, porque todos seremos como anjos. Então, os filhos de Deus serão vistos como filhos da ressurreição, tá certo? Então, Jesus vai dizer: Deus é o Deus de vivo e não é o Deus de morto. E os doutores da lei ficaram sem saber o que dizer, porque tudo que eles questionavam, Jesus tinha a resposta no tempo oportuno. Do versículo 41 ao versículo 47, aonde a gente encerra o capítulo 20, Jesus vai ser questionado porque muitos chamavam ele de filho de Davi. Então Jesus vai explicar e vai dizer: olha, cuidado, porque muitas vezes o povo quer confundir vocês. Cuidado, porque vocês andam no meio de homens que se vestem bem, que dá saudação nas praças, que senta em lugares importantes, que gosta de lugar de destaque em banquete, mas não passa de devoradores de viúva, disfarçado com as suas longas orações, mas são homens que serão punidos. Então perceba que agora o ambiente está se esquentando, porque a todo tempo eles querem matar Jesus, querem achar uma falha em Jesus, e a todo tempo agora Jesus está indo com a palavra repreender a eles, porque eles agora falam querendo procurar alguma coisa do que acusar a Jesus. Esse foi o encerramento do capítulo 20. Daqui a pouco eu espero você aqui no altar das 18 horas. Hoje nós vamos começar uma nova campanha aqui no altar das 18 horas, tá bom? Eu espero você daqui a pouco para me explicar um pouco melhor da nova campanha, onde nós faremos mais 7 dias de campanha de oração na presença de Deus, tá ok? Olha, que você tem uma segunda-feira de bênção, de vitória, uma segunda semana do mês de janeiro cheia de paz, que a mão do Senhor te acompanhe por onde quer que você passar, e você diz amém, diga graças a Deus. Deixa aqui no comentário o teu pedido de oração, a cidade de onde você fala, sugestão de vídeos aqui para o canal, tá ok? E não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar aquele likeão grandão para ajudar o canal a crescer, tá certo? Beijo no teu coração, paz do Senhor. Ótima semana para você e para toda a sua casa, em o nome de Jesus.